Oi, você, bom dia. Como você está? Bom dia na paz do Senhor. Como dizem uns amigos nossos, a paz de Deus. Glória a Jesus. Mais uma manhã e nós estamos de pé. Impressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Você já levantou? Se você está aqui, você está de pé com um propósito. Mais que isso, né? Não só em pé, mas persistindo, insistindo e prosseguindo. Completando aí 30% da leitura bíblica. Gente, estamos avançando, ó. Já foi isso dito aqui, ó. Hoje, dia de número 116. Eu que vos falo aqui, pastora Bianca, família Viva de Louveira. Estamos aí no dia de número 116. Hoje vamos finalizar o livro de 2 Samuel. Estamos próximos do fim. E estamos próximos, não, finalizaremos ele hoje. Mas aprendemos muito com Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Hoje o capítulo de número 23 e 24, que é o finalzinho de 2 Samuel. E o evangelho de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 27. Foi muito bom aí acompanhar os ensinamentos de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. E aí a gente vai ver agora as últimas palavras de Davi. Uma pessoa que deve ser lembrada é um homem que não é simplesmente um homem comum, mas se mostrou um homem a ser lendário, a ser mencionado, a ser comparado. Então, esse capítulo de número 23, a gente vai falar dos seus guerreiros, os homens valentes, aqueles que acompanharam. Sabe aquele ditado popular que fala, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem és? É meio que isso. Aqui você vai ter os valentes dele, mas não diga-me com quem tu andas e direi quem és. Diga-me, as pessoas com quem tu andas, elas dirão quem são, quem é você. Quem está à sua volta sabe melhor quem é você do que você mesmo. E aqui, esses guerreiros, esses homens valentes, eles lutaram com esse rei, eles sangraram, eles deram de tudo por esse rei. E esses homens, eles vão ser preservados na história, eles vão ser lembrados. E por que eles têm que ser lembrados? Por que eles têm que ser preservados? Porque eles também têm uma história para nos mostrar, para nos ensinar. Davi, ele não foi apenas um rei, ele foi alguém que inspirou a lealdade, alguém que realmente defendia os demais, alguém que estava com uma fé realmente inabalável. Lógico, na parte humana, deu uma escorregada, né? Como todos nós sabemos, né? Mas aqui as palavras finais aí desse governante, Davi, já idoso, idade avançada, né? São declarações aí com muita sabedoria, né? Com propósito. Ele fala sobre justiça, sobre temor, ele fala sobre Deus, essa aliança inquebrável que ele fez, né, que nós fazemos com ele. Então aqui a Bíblia vai nos mostrar esses guerreiros, esses homens valentes aí que fizeram esses feitos aí inexplicáveis, essas batalhas, enfrentaram exércitos sozinhos, desafiaram a morte, enfim, em prol de uma pessoa, de um rei, para satisfazer o desejo desse rei. Então esse rei realmente tinha que ser alguém importante, ou alguém que valesse a pena, ou que os seus valores fossem comprados. Você só segue um líder se você acredita nos propósitos dele. E o Davi era esse cara. Os propósitos dele, eles eram importantes. Por mais, como eu falei, ele deixou um pouquinho a desejar na vida pessoal, mas os propósitos dele
eram importantes, os feitos dele são importantes. Por quê? Porque eles refletiam algo maior, né? Um propósito aí, como eu falei, de fé, coragem também, e que ele teve diversas vezes para conquistar exércitos que em meio à quantidade eles não eram capazes de conquistar. Independente da adversidade aí, ele se entregou totalmente ao chamado que Deus escolheu para ele, de ser rei, de ser boca de Deus, né? E na atualidade a gente tem um mundo onde que a lealdade é cada vez mais questionável. A gente não tem amigos reais, né? Os amigos são todos virtuais. As pessoas, elas de fato, elas são amizades rasas, né? Você pode contar nos dedos, às vezes de uma mão só, as pessoas que realmente estão ao seu lado. É raro, né? É raro isso a gente ver pessoas que realmente acompanham a cada um de nós e nos ajudam de fato. E Samuel não, né? A gente está em 2 Samuel, mas a vida, né, de Davi, ela nos desafia a viver esse propósito, nos desafia a ter fé diante da situação que aconteceu com toda a família dele. Você seguiria no propósito? Você continuaria com determinação? A sua fé seria maior? É algo que a gente ia se pensar, questionar, e quando a gente vai lendo, a gente vai enxergando melhor isso, né? A gente vai vendo. Então vamos, no capítulo de número 23 aí, descobrir aí as palavras desses guerreiros que vão nos mostrar mais aí a respeito de liderança, de coragem e de fé. Amém? Vamos orar então? Pai, nós queremos dar graças. Graças porque é mais um dia, nós deitamos e levantamos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado por estarmos na Tua presença mais uma vez, por meditarmos na Tua palavra, termos livre acesso a ela. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, pedimos que nos conduza para melhor entendimento do Evangelho, Pai, desses Seus ensinamentos e mandamentos. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Capítulo de número 23 de 2 Samuel vai dizer aí as últimas palavras do ungido do Senhor. Vai começar assim, ó. São essas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã. Quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar na terra a erva, não está assim com Deus a minha casa? Pulei direto aqui, né? Não fiz uma pergunta. Diz assim o 4. É como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Em tudo, Cadê? Perdi. Em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os filhos de Belial serão todos lançados fora, como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Então Davi aqui primeiro ele mostra a identidade que ele tinha com Deus, né? Ele era um ungido do Senhor, ele era alguém que o Espírito do Senhor falava, né?
Na verdade é que o Espírito Santo do Senhor, como fonte de sabedoria... Posição da cadeira aqui. O Espírito do Senhor estava falando ali por intermédio da palavra de Davi, né? E Davi se mostrou um governante justo, alguém que tinha uma aliança com Deus, alguém que o destino dos perversos ali, diante de Deus, foi o fim, né? E aí, depois dele falar aí um pouquinho, ele vai comentar sobre os 3 principais guerreiros que estiveram com ele. Olha só. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Bassebe. A caneta parou de riscar. Josebe Bassebe, filho de Taquemone, principal dos 3. Este bradiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Ó. Então, esse aqui já Josebe, né? Algumas versões vão dizer que é Jabezão. Era alguém que tinha coragem. Era alguém aí que derrotou 800 pessoas aí com uma lança. Venceu aí essa batalha. Depois, nós temos verso 9. Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou, feriu os filisteus até lhe cansar as mãos e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou aonde Eliezer estava para tomar os despojos. Então, Eliezer aí, alguém que persistiu na batalha a ponto da espada ficar grudada na mão dele. Ai, deixa eu empurrar para trás dessa mesa. Ficar grudada na mão dele, né? A pessoa que está do seu lado, aqueles que te seguem, aqueles que estão com você, eles estão em prontidão, com a espada na mão, a ponto de não largar, ficar grudada na mão a espada. Alguém que está pronto aí a defender você e ir contra 800 pessoas, se preciso for. Esses eram aqueles que confiavam e acreditavam em Davi, né? Eram os valentes de Davi. Eles eram homens, mas mais que isso, amigos que não abandonavam, independente da circunstância na batalha. O terceiro dele é Samá, filho de Age, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e defendeu. Feriu os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento. Na hora que todo mundo pegou pernas para que te querram, Samá veio em defesa de Davi e do seu povo. Defendeu aí o território que pertencia a eles, né? Mais que isso, não temeu a adversidade da batalha, nem a quantidade de pessoas, enquanto as outras pessoas saíram correndo, Samá aí permaneceu na batalha. Amigos de verdade. Você tem esses? Você tem essas pessoas que você pode contar, independente da circunstância? É sempre importante a gente ter pelo menos uns 3 aí, para ajudar a gente em oração, tá? É hora de soltar umas verdades na cara da gente, que a gente precisa também, não só conforto e massagear o nosso ego. Há circunstâncias em que precisamos ser confrontados para mudança. Eu lembro que eu sempre falei, a gente está estudando os evangelhos, né? Os cultos de terça, mas Jesus ele prega o arrependimento, e o arrependimento pela mudança de posicionamento.
Se você permanece como você está, você dificilmente vai mudar. No local onde você está fazendo as mesmas coisas, você não tem atitudes diferentes. Momentos que temos que ter atitudes, posicionamentos diferentes para que as coisas venham mudar. Continuando aí, a gente vai ver outros guerreiros aí, fiéis a Davi. Olha só. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram-na a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, como oferta ao Senhor. Olha só, você tem esse amigo que, se você falar assim, nossa, queria tanto uma água, se possível ele enfrenta um acampamento inteiro para trazer aquilo que você, seu coração deseja, seu coração almeja. Davi não tinha só um, ele tinha 3 guerreiros que atravessaram o acampamento aí só para poder entregar água para Davi. Davi, valorizando o sacrifício desses 3 valentes, ele não bebeu a água, ele simplesmente derramou ela como sacrifício ao Senhor. Verso 17 diz assim: e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Então, esses homens aí arriscaram suas vidas em favor da sede de um homem. Não era nem de um povo, era só sede que ele tinha. Você tem esse amigo aí que arrisca algo em seu favor? E a gente vai ver outros aí. Esse aqui a gente acabou de passar por ele, né? Comentamos sobre ele. Abissai. Não sei se você lembra. Deixa eu só voltar aqui para ver o texto. Abissai, capítulo de número 20, né? Foi muito importante, Abissai. Conselheiro, olha só, vai dizer que ele era irmão de Joabe, filho de Zeruía, era cabeça de 30 e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Ele era mais nobre do que os 30 e o primeiro deles. Contudo, os primeiros 3 não chegou. Não entendi essa história dos primeiros 3 não chegou, não, né? Mas Abissai aí, com sua valentia, vai dizer que ele lutou contra 300, se posicionou aí e venceu 300. Capítulo de número 20, não, versículos de número 20, vai falar também sobre Benaía. Benaía, filho de Joiada, era um homem valente de Cabzer e grande em obras. Feriu ele 2 heróis, 2 reis, né, de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão. No tempo da neve, matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaía o atacou com um cajado. Arrancou-lhe na mão a lança, com ela a matou. Então lutou aí nem de igual para igual, mas com um cajado ele arrancou a lança da mão desse egípcio bem de estatura alta. Essas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros dos 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Então tinha aqueles que estavam numa posição mais privilegiada, né? E tem outros que estavam aí entre, se fosse para fazer um ranking de amizade, entre os 30 primeiros. Entre os 30
figuravam Azael, filho de Joabe, Elã, filho de Dodô, Samá a gente também viu no texto qual nós lemos, Elis, esse eu não lembro, Abiezer, vou ler, não vou dar tudo não, só 28, Salmão, Elebe, Benaía, Abi-Albon, Eliada, Samá, né, filho de Aião, Eliafelete, Erzai, 36, Igal, 37, Elete, 38, Irã e 39, Urias. Enfim, aí, muitos homens, lista de valentes que estiveram com ele ali com bastante, cada um com sua peculiaridade, cada um com sua característica, com a sua diversidade, mas todos eles com bravura de guerreiros, todos esses aí, nomes que ecoam justiça e lealdade. Capítulo de número 24. A gente 24 e final aqui de 2 Samuel, e vai vir aí de encontro a uma praga sobre o povo de Israel. Uma decisão aí que de repente ela vai custar mais do que algo simples, né? Não que as falhas de Davi custaram coisas simples, pelo contrário, né? Custou vida de filhos, honra de filhas, custou vida de pessoas, mas às vezes não, tudo que a gente faz tem uma consequência. Todos os atos a qual nós tomamos, decisões a quais nós tomamos, elas tendem lá na frente a refletir em algo, seja decisões boas, decisões ruins, coisas ruins, tudo tem um preço. Mas às vezes os preços que nós pagamos, eles vão além da conta que a gente calcula. A gente já tem uma noção de que o que a gente fizer refletirá nisso ou naquilo. Mas às vezes o negócio vai além e aí ele vai levar a gente para uma situação dificilmente angustiante e, enfim, aqui nesse pedaço, Davi, ele vai ver algo simples virar um caos. Ele simplesmente resolve que ele vai fazer um censo, vai fazer uma contagem das pessoas. E o que era uma coisa simples, como eu falei, né, vai se transformar em um desastre nacional. Tem alguma coisa errada de contar as pessoas? Não tem. Né? Não tem nada de errado fazer um censo. A gente tem um censo em números, né? É contato lá o povo de Israel quando ele, tanto quando ele sai do Egito, quando ele retorna, quando ele encontra a terra de Canaã, né? Que é esse processo aqui onde eles estão, né? Alguns locais conquistados, outros ainda guerreando aí com alguns povos para poder vencer. Mas a gente tem hora que levanta alguns questionamentos. Senhor, mas por que você permite que o dia mal venha sobre a minha vida? Por que o caos às vezes vem trazer benefícios, né? A gente às vezes pergunta isso para o Senhor. Tem um jeito melhor de você me ensinar? Tem que bagunçar tudo para organizar depois? E a história de Davi, ela é meio que isso, né? Ela mostra que diante das falhas é que nós podemos ter as maiores lições das nossas vidas. É diante do dia mal que você aprende. Às vezes você só entende na dificuldade. Infelizmente, o homem tem esse porém de só entender quando tudo dá errado. Quando tudo tá dando certo é o contrário. A pessoa até se esquece de Deus. Mas diante das dificuldades, das falhas,
elas vêm as maiores lições da nossa vida. Então esse rei aí, Davi, que já tinha vencido gigantes, povos, governos fortes, ele vê agora tudo desmoronar por causa de uma consequência. Não é novidade para nós, né? Mais uma vez, por conta de uma escolha, ele vê tudo desmoronar aí na sua vida. Só que muita gente vai perecer dessa vez. A gente vai ver 70 mil vidas. O negócio vai ser devastador aí, vai ser muito complicado. Deus vai mais uma vez mostrar sua graça aqui, seu amor, sua misericórdia para com a gente, né? Nesse capítulo aí, que vai finalizar o livro de 2 Samuel, mas vai mostrar aí para nós mais uma vez a respeito de obediência, o peso do arrependimento. O arrependimento é importante, o genuíno, né? Senão não vale. E ter esperança. Acho que é uma das palavras também que define Davi. Ele sempre confiou e acreditou que Deus faria por ele, mesmo sendo pecador como ele era. Bora lá para você compreender melhor essa história hoje? 24. O erro de Davi e o censo do povo. Olha só. Tomou a ira do Senhor a ascender contra os israelitas, e ele incitou a Deus contra eles, dizendo: vai levantar o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba. Levanta todo o censo do povo, para que saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo, com 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisso o rei, meu senhor? Tá, o próprio Joabe já achou estranho, que ele falou assim: Senhor, é fato que a gente cresceu muito, né? Mas a gente tá vendo aqui que cresceu 100 vezes mais. Mas tem necessidade? Pra que a gente vai fazer isso, Deus? Pra que a gente vai fazer isso, Davi? Tem tanta coisa para fazer, para se ocupar. Próprio Joabe já interfere aí e já faz uma advertência para Davi. Mas olha só. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército na presença do rei a levantar censo de Israel. Visto que Davi insistiu, fazer o quê, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, vai dizer no verso 5: tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até a Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan, Jan, e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tirom e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba. Assim percorreu toda a terra, e os cabos das 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam da espada. Em Judá eram 500 mil. Então, ficou a tribo de Israel e a tribo
ficou meio que separado, né? Do norte e do sul. Então tinha 800 mil homens ali em Israel e 500 mil em Judá. O resultado foi apresentado aí diante do rei. Tinha gente a perder de vista, né? Então, o arrependimento de Davi e a escolha do juiz, olha só. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Não sou só eu que chamo eu mesma de louca, não, ele também chama. Então, ele se arrepende de ter feito o censo, porque o próprio Senhor disse que aquilo ali levantaria ira no coração dele, né? E aí, depois dele descobrir que realmente eles eram multidão de gente, bate aquele arrependimento. E ele pede perdão. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: então o Senhor vai falar por meio do profeta: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Então, agora que são elas. Agora vem o juízo. E Deus dá a opção dele escolher. O que você quer que sobrevenha sobre você? E aí, eu não consigo enxergar se o negócio tá ligado. Assim dá para ouvir. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou por 3 meses fujas dos teus inimigos e eles te persigam? Ou por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então ele falou assim, prefiro que o Senhor faça o que ele quiser na minha vida. Então ficou ou fome ou peste, né? Ele deixou o Senhor escolher. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou de Dan até Berseba. Ele deixou nas mãos do Senhor, né? E ele estava com coisa de contar gente, não queria contar. Então ele permitiu que morressem 70 mil homens do povo. A praga veio sobre Israel e aí a consequência, 70 mil pessoas morreram por intervenção do próprio Deus. Entendendo, pois, o anjo do Senhor, estendendo, pois, a mão do Senhor, o anjo do Senhor, a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Beerzebeu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas lhe fizeram. Vejam, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então Davi intercede ali, ele estava vendo aquela figura daquele anjo, e ele pede: Senhor, castiga a mim, não castiga meu povo, não mata eles, não. Permite que venha sobre a minha vida aí o mal, não faça nada contra eles.
E aí, Davi resolve que ele vai construir um altar. Um altar para adorar a Deus. Tá certo, né? Depois dessa daí, pedir perdão, como ele fez, ele se arrependeu. E o próprio Deus também, a palavra fala, né, que ele se arrependeu de fulminar. E a intenção era maior, era perecer mais pessoas. Mas aí o Senhor pede para que o anjo venha tirar a mão e que o mal não sobrevenha mais sobre aquele lugar. Agora, como eu falei, ele vai construir esse altar, olha só. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, mas o Senhor lhe havia ordenado. Então, Gade era o... Deixa eu ver aqui, peraí. Gade era o profeta. Só para eu não esquecer. Então, é orientado pelo próprio profeta para que ele levantasse um altar. E Davi fez conforme Gade falou e que o Senhor havia ordenado por intermédio dele. Olhou Araúna do altar e, vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar. Senhor, para que cesse a praga que veio sobre o meu povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Aí eu vou melhor segurar isso aqui, porque eu nunca sei se isso aqui tá desligado ou tá ligado. O que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, eis aí os trilhos, eis aí a lenha, eis aí a impeiragem dos bois. Tudo isso, ó rei, Araúna, oferece ao rei. E ajuntou que o Senhor, teu Deus, te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Olha só, Araúna queria ali, Araúna era um jebuseu, encontrou Davi e ele queria entregar de bate-pronto aquele local, né? E ainda dar os bois, além, entregar tudo. Mas, quando Deus pede algo para nós, Ele nunca pede algo fácil. Às vezes Ele pede umas coisas um pouco fáceis, mas não que nos custem nada. Sempre Deus vai pedir algo que lhe custe algo, né? Então, aquela oferta, Davi compreendia que por mais fácil que foi, quando chegou lá para fazer o altar, Araúna quis entregar e falou: não, eu tenho que fazer algo que custe ao meu Deus. Eu vou comprar pelo preço correto. Eu vou fazer isso. Não posso entregar um sacrifício que não me custe nada. E assim ele comprou ali por 50 ciclos de prata aquele local, né? Custou dinheiro. É um sacrifício e tem que se sacrificar. Então tem que ser feito um exercício para que ele custe algo. Senão não é um sacrifício. Senão ficar algo simples, né? Algo fácil. O verso 25 vai dizer que edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas.
Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga, então, ela cessou ali sobre Israel, né? Após esse sacrifício. A vida de Davi são altos extremos, altos e baixos, né? Aqui não findou, ele não morreu ainda. A gente vai ver mais sobre Davi em 1 Reis. Mas até aqui você viu, né, que o Senhor, ele sempre nos testa. E ele sempre vai permitir que nós façamos as nossas escolhas. Tá? Deus alertou Davi diversas vezes sobre algumas de suas atitudes. Mas às vezes nós mesmos queremos fazer o que nós queremos. Nós queremos ser o dono das nossas próprias vidas. E quando assim fazemos, ele nos entrega as nossas próprias concupiscências, as nossas próprias paixões. Quer viver o que você quer fazer? Quer ser dono da sua vida? Então viva as consequências. Então, o livro de 2 Samuel é sobre o alerta de você ser o seu Senhor. Quer ser seu Senhor? Então você vai viver as suas consequências. Mas melhor é ser servo do Deus Altíssimo, para que você viva as consequências de Deus na sua vida. Amém? Finalizamos então aí o livro de 2 Samuel e vamos agora para o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19. 19 do 1 ao 27. O Evangelho de Lucas, nessa parte, a gente vai ver aí o encontro com alguém muito até conhecido na história bíblica, é Zaqueu, né, esse cobrador de impostos que vai ter a sua vida aí transformada, morreu. Vai ter a sua vida aí transformada pela passagem do Messias, né, alguém aí que vai se encontrar com ele e realmente vai ser transformado pela presença de Deus. E a gente também vai ver a parábola das 10 minas, né? Os nossos talentos, o que Deus quer que nós façamos com os nossos talentos, né? Como usá-los no reino. Mas o Senhor quer que nós venhamos investir na expansão dele, do reino de Deus. É mais isso. Mas vamos ler então para a gente ver, primeiramente, o encontro transformador aí da vida de Zaqueu. 19 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Houve hoje salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só para a gente comentar um pouquinho, né? Jesus escolhe um publicano, um homem rico, Zaqueu. Ele lá no meio daquela multidão tinha tanta gente, mas ele escolheu uma pessoa que estava pendurada numa árvore. Ele poderia escolher qualquer outra pessoa que também estivesse disposto a se mudar.
Mas Zaqueu queria fazer algo diferenciado para chamar a atenção de Jesus, a ponto de subir na árvore. Ele realmente queria ver, ele realmente tinha acompanhado os rumores, mas ele sobe na árvore porque queria ver de perto quem era ele. E Jesus ficou maravilhado com aquilo, com aquele sacrifício, né? Lembra que a gente falou de Davi? A gente tem que fazer um esforço para agradar a Deus, mas tem que custar algo. O sacrifício dele foi subir aquela árvore. Então, Deus olhou para ele e resolveu que ele estaria com ele. Só que ficar na casa de Zaqueu, como Jesus fez aqui, naquela época era um escândalo. Por quê? Porque o publicano, quem era um publicano? Era um coletor de impostos. Mas Zaqueu era mais do que somente um publicano. Ele também era conhecido como ladrão e caloteiro. Então, muitos dos cobradores de impostos da época, não somente Zaqueu, eles cobravam mais do que devia. Eles ficavam com essa diferença dos ganhos. Era uma prática que os romanos, eles não achavam ruim, não. Eles achavam até bom. Eles incentivavam essa prática. Era como se eles tirassem o salário e como que eles subjugassem aos judeus ali. Então, não havia uma democracia, vou colocar assim, né, que realmente recolhesse os recursos e enviasse para o governo para que ele fosse distribuído igualitariamente. Então, muitos desses cobradores de impostos eram ricos porque eles sonegavam os impostos das próprias pessoas que eles coletavam. Então, aquilo ali já levantou um burburinho entre as pessoas que estavam de olho em Jesus, que falavam, olha, ele está se hospedando na casa de um pecador. Mas Jesus, ele, como a gente já falou outras vezes, né, ele era diferenciado. Ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam achando, pensando, comentando. Ele simplesmente via o coração e via o verdadeiro arrependimento, a ponto de no verso 8 aí, você vê que Zaqueu estava disposto a ressarcir aqueles que ele havia cobrado a mais. Estava disposto a entregar, né, restituir aquelas pessoas. E aí Jesus fala, realmente houve salvação nesse lugar. Realmente você se arrependeu, Zaqueu. Você abriu mão do que era material, do que lhe custava, assim como Davi fez um sacrifício, comprou ali a terra de Araúna para sacrificar. Aqui, Zaqueu abre mão do recurso financeiro para ele poder entregar. Agora, versículo de número 11, a parábola das 10 minas. Olha só. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem, nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou esse 10 servos seus e confiou a ele 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Algumas versões falam que também são os 10 talentos, né? Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reino entre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Então
Veio outro dizendo: eis aqui, Senhor, a minha mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe, né? Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Tem uma tinta de caneta no meu negócio. Ou na minha vinda, eu não sei a palavra que está aqui, e recebia com juros, e então na minha vinda receberia com juros? Seria isso. E disse aos que assistiam: tirai a mina e dai a outro que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro a todos: o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem, lhe será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Eis aí a parábola das 10 minas, dos 10 talentos. Eis aí que um senhor deixa na responsabilidade dos seus servos, cada um, uma mina. Né? O texto de Lucas, né, ele fala mina. Tem uns que falam dracma, tem outros que falam talento, né? Mas Jesus aqui, ele vai tentar explicar para nós sobre o propósito que ele tem para cada um dos seus seguidores. Esse nobre, né, esse homem partiu para um certo local e ele vai confiar 10 minas aos seus servos, para que eles negociem. O Senhor, ele nos entrega talentos, responsabilidades, coisas para tomar conta, pessoas. E a gente, às vezes, a gente fica com tanto medo que a gente faz que nem esse último homem. Não, eu vou guardar, porque quando ele voltar, eu entrego de volta. Mas ele haverá um momento em que ele vai nos chamar para prestar conta. A gente viu aqui que alguns multiplicaram as minas que foram confiadas a eles, né? Outros ali simplesmente eles guardaram, eles não deram bola, eles simplesmente guardaram num lenço. E o texto vai dizer que os servos fiéis, eles receberam recompensa. Agora, os servos negligentes, os néceis, né? Os que não se atentaram ao que o nobre entregou a eles, eles receberam julgamento. Aqui, como eu falei, né, o Senhor, ele nos dá a responsabilidade de cuidar das coisas dele. Ele confiou a cada um de nós, como eu falei, dons, talentos, a gente recebe oportunidade, enfim, coisas que o Senhor nos entrega para a gente poder usar para o reino avançar. O que você tem feito? O Senhor, ele tem chamado a gente para a gente investir, seja recurso financeiro, seja aí multiplicar os dons espirituais, seja aí o que for. Deus pede para a gente fazer algo, não simplesmente ficar com medo e ficar parado. O Senhor, ele confia em nós, ele acredita em nós. Então, se ele confia nas nossas vidas para dar continuidade, a gente não pode simplesmente virar as costas e falar que não dá para fazer. Pelo contrário, né?
Afinal de contas, a gente é servo fiel ou servo infiel? Com certeza eu creio que você é um servo fiel, comprometido aí com o reino. Então, nada mais justo do que você realizar grandes feitos. O Senhor preparou você para grandes feitos. Às vezes a gente acha que a gente não consegue, a gente não é capaz, as tarefas são muito grandes e que nós somos pequenos. Mas não, o Senhor ele nos desafia. Às vezes ele entrega para a gente 10 mesmo e ele fala aí, quero ver o que fulano vai fazer. Ele, no meio do processo, ele vai dando recursos para a gente poder trabalhar e investir. Ele quer que nós cresçamos. E você, está crescendo ou não? Está parado? Está com medo? Está aguardando aí ele chamar a sua atenção? A palavra fala também que aquele que não souber administrar será tirado. Simplesmente vai passar para a mão de outra pessoa. Se você fica parado, se ele te entrega algo e você não movimenta, se você não faz crescer, ele muda de dono, ele passa para outra pessoa. O mestre, ele vai retornar um dia, né? Ele fala que ele retornará para buscar a sua noiva. E todo aquele, o verso 26, né? Que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem lhe será tirado. Então fique atento ao que o Senhor tem te entregado. Se você tem vigiado, se você tem cuidado do que Ele tem te dado, amém. Mas se você não tem cuidado, Ele vai te tirar da sua mão. Ele vai tirar. E Ele fala também que os inimigos que não aceitaram que o reino dele prosperasse, eles serão executados. Então não fica preocupado não com quem vai se levantar contra você querer trabalhar no reino de Deus, não. Até esses Deus vai tirar, ele vai afastar. Que dele nos ajude a ter olhos e ouvidos espirituais para enxergar que ele está atrapalhando em nosso favor. Porque às vezes a gente vê as coisas acontecendo, né? E a gente não entende, a gente fala, Deus, por quê? Deus, por quê? Mas até isso aí é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Amém? E até aqui hoje o dia de número 116. Agradeço você aí que ficou com a gente até agora. E até amanhã, no dia de número 117. Que essa palavra tenha sido luz na sua vida e que você possa aí ter um dia maravilhoso. Tchau!